E aí, boa noite. Olá, boa noite, gente. Tudo bem? Tudo ótimo. Então, a gente vai gravar hoje mais um episódio com mais um conteúdo aí para falar sobre facilitação visual. A gente é da Céu Azul, né? Então, a Céu Azul é uma empresa que trabalha em rede e que quer desenvolver a facilitação visual no Brasil, desenvolver essa cultura. A gente acha que o mercado tem muito para crescer e a gente vê que existe grandes oportunidades para mais pessoas virarem facilitadores visuais. Então, a gente está aqui querendo compartilhar conteúdo. A gente acredita que quanto mais gente estiver trabalhando com isso, mais o mercado vai entender que serviço é esse, mais todo mundo vai ser chamado, mais abundância. Então, estamos aí nessa expectativa de conseguir, junto com uma rede incrível aí de facilitadores visuais, que a gente consiga desenvolver essa cultura da facilitação visual no Brasil. Eu sou Isso. Luísa. Eu sou o Lucas. Eu lembrei disso, é bom a gente se apresentar, né? Toda vez que a gente fala. Bom, então a gente vai gravar o conteúdo desse vídeo. A gente ia fazer uma live na segunda-feira no Instagram, mas aí deu ruim, a gente não conseguiu salvar. E o conteúdo da live era justamente esse: falar sobre top 5 serviços de facilitação visual que você pode oferecer para o seu cliente. A gente vai contar como foi a nossa experiência, o que a gente já fez, o que a gente acha que pode ser útil, né, para que vocês possam oferecer isso de uma maneira boa, né, com bastante valor, né, para que o cliente curta. Então é isso, bora começar? Vamos. Primeiro Bom, de todos. o primeiro, o mais clássico, é seminários. Então, seminários. Seminários nada mais é do que vários dias de palestras na sequência uma da outra. Pode ser até um dia ou três, né? 2, 3, 4, 5 dias de evento com várias palestras. E a gente já fez vários desses, é um dos que a gente assim começou, né? Fazendo, porque esses eventos geralmente têm uma certa produção. Então, isso é legal, justamente porque as pessoas querem que o evento tenha o que a gente pode chamar de memorabilia, né? Então, é uma maneira de guardar as informações que foram faladas ali. Então, as palestras, elas acontecem, se não tiver uma foto, um vídeo, uma facilitação visual, aquilo acaba quando termina, né? E aí é uma maneira de registrar aquele acontecimento. E é super poderoso fazer a facilitação visual de um evento com palestras, porque isso fica muito mais tempo, é o conteúdo, o coração daquele evento vai estar ali registrado na facilitação visual. Então, isso é muito importante, pode ser uma super estratégia de venda para você que quer trabalhar com facilitação visual, entender quais são os possíveis eventos que tenham que tu pode, né, oferecer para que tenha facilitação visual e faça esse registro, né? Sim, realmente foi um serviço que a gente já fez bastante, né? E as pessoas curtem muito, né? Tanto o próprio cliente contrata, mas as pessoas que estão na palestra, né, que assistem, que estão assistindo, depois receber aquilo, ver aquilo lá no momento, faz uma diferença para elas também, porque conecta com o que elas ouviram, né? Com os pontos essenciais. Isso dá uma forma delas inserirem mais aquele conteúdo dentro de si, né? Sim, exatamente. E essas palestras, elas geralmente variam de 30 a 90 minutos, mais ou menos. Então, a gente geralmente oferece um painel por palestra, então é bom ter isso em mente. Vão ser 5 palestras, então vão ser 5 painéis. Se as palestras tiverem bastante conexão uma com a outra e tal, dá para tu oferecer um painel com mais de uma palestra, mas às vezes pode ficar um pouco apertado de informação e é legal também tu ter uma palestra por painel, por conteúdo específico, até porque o palestrante gosta mais. Então, aquela pessoa que falou, ela vai se conectar com aquele painel, ela tira foto, ela divulga nas suas redes, então já é uma maneira de tu também divulgar o teu trabalho, divulgar a facilitação visual. Então, é super legal tu oferecer realmente um
painel por palestra, né? Isso. E aí, você vai falar de exemplos depois, Lu? Já fala agora? Foi mal, estava fechando a janela. Vou falar agora. Então, alguns trabalhos que a gente já fez nessa linha de seminários, né? A gente já fez todos os anos que tiveram da Casa Firjan, que eles fizeram Futuros Possíveis. A gente estava lá fazendo o registro visual. Isso é muito legal, porque eles têm um histórico de todo o conteúdo dos 3 anos de evento. Esse ano a gente fez online. Foi um formato, né, diferente e tal. A gente estava também entendendo junto com o cliente como fazer isso. E aí é super interessante para contar a história desse evento, né? Então, por exemplo, a gente fez no primeiro ano e aí no segundo ano eles imprimiram um banner com as facilitações visuais do ano anterior. Então, tu chegava no evento e já recebia isso e tal. Então, é bem importante o cliente também saber como usar esse material, né? Isso a gente fez da Casa Firjan e eles falam sobre futuro, né? Então, é bem interessante de registrar para ver se as coisas aconteceram, como foram os cenários que eles estão imaginando, né? E isso casa também com a outra live que a gente fez, né? Sobre o que a gente faria até de graça. E esses conteúdos, por exemplo, é um conteúdo que eu fico amarradão de fazer parte, de estar vendo ali, né? Tanto esse quanto do Colabora América são conteúdos que são muito interessantes. Então, acho que casa com esse outro ponto que a gente já trouxe em outro momento, né? Então, você também procurar seminários, procurar palestras que você sabe que você curtiria de estar vendo, você ainda ser pago para assistir o que você assistiria de graça ou pagaria para assistir ainda, né? Sim, e é bem importante isso que o Lucas está falando, de fazer, claro que procurar fazer o que a gente gosta em termos de conteúdo, né? Porque esses eventos, eles geralmente são muito cansativos, porque tem que realmente prestar atenção em tudo que está sendo dito. As palestras são geralmente uma na sequência da outra, é muita coisa, é muita informação. Então, se é um assunto que tu nem gosta muito, que está muito difícil, é, assim, realmente muito desafiador. Por isso que a gente fala direto de trabalhar em dupla e tudo mais. Então, aí outros eventos que a gente já fez, né? A gente já fez várias semanas de inovação para a Petrobras, né? Então, eles chamam a Singularity e a Chicago Booth, que são duas empresas, enfim, que trabalham com inovação também. E aí todas as palestras são em inglês e são 5 dias também na sequência, manhã e tarde, assim, muito pesado. E a gente também trabalha em dupla e nesse caso do último trabalho que a gente fez com eles desses assim que foram 6 dias na sequência, a gente trabalhou com uma equipe grande para que a gente pudesse intercalar as pessoas, porque não dava para fazer durante 6 dias direto a mesma dupla. Então a gente ainda foi eram 2 duplas, se não, eram 5 pessoas que trabalharam, né, se revezando para que a gente pudesse ter uma boa captura e um bom trabalho e que fosse sustentável para todo mundo que estava ali junto, né? Sim. O outro que o Lucas falou é do Colabora América, que a gente também faz direto, esse ano não teve, mas a gente já fez todos os últimos anos que eles fizeram, também são 3 dias de evento, com várias palestras, assim, chega até 12 palestras num dia, e aí é muito legal porque tu fica com uma galeria de painéis, né, quando é presencial, de tudo na parede, então as pessoas elas não foram na palestra tal, mas elas passam ali no corredor e ficam vendo tudo que foi falado, e aí elas se conectam com aquilo, fazem, tiram foto, postam no Instagram, divulgam, então isso é bem, bem, bem legal. Sim, foi Outro interessante. Outro trabalho que a gente fez também nesse formato de seminários foi uma semana de inovação também para a Subsea, que também é uma empresa que trabalha no segmento de petróleo. E aí foi muito legal porque foram 3 dias de evento e aí os painéis eles mandaram emoldurar o painel e eles distribuíram o painel na empresa em lugares em que as pessoas se encontram, né, tipo cafezinho e coisa e tal, que aí de alguma maneira esse conteúdo ajuda a criar, a fazer diálogos de valor. Eles falaram isso, né? Então, da importância de ter esse registro e de poder depois resgatar isso com os próprios funcionários. Isso ajuda a disseminar a cultura, o que eles gostariam em termos de visão, de criatividade, de inovação e tudo mais. Isso. E também é mais um exemplo da coisa
que se mantém no tempo, né? A semana foi só aquela semana e hoje em É, dia a galera vai estar sempre lá assistindo aquilo novamente, né? exatamente, exatamente. Então, acho que esse foi o primeiro, né, formato de entrega de serviço de facilitação visual que a gente faz direto. O segundo que a gente quer falar mais aqui é de planejamento. E, e aí, quando a gente fala planejamento estratégico, né? Assim, tem até um outro formato que é o de convenção de vendas. Esses dois, eles acontecem mais pro início do ano, né? Então, eles são mais sazonais, a gente pode dizer. Então, é um momento que as pessoas estão pensando o seu ano, as empresas estão se organizando para ver quais são as metas, o que elas olham para os resultados do ano anterior, veem quais são os aprendizados, pensam quais são as metas do ano, como elas vão disseminar isso. Então, tem vários formatos, né? Mas esse formato de planejamento estratégico é geralmente um painel com as metas ou vários painéis com a estratégia dissecada, né? Então, isso ajuda novamente as pessoas a compreenderem mais uma coisa que é abstrata, a tangibilizar isso, a ter um resumo, a elas se conectarem com aquilo de uma maneira visual, né? De uma maneira mais emocional. E eu acho que nesse caso também eu vejo como tem vários tipos, porque às vezes as pessoas elas estão só apresentando o planejamento estratégico, às vezes elas estão co-criando o planejamento estratégico. E como é a co-criação de um planejamento estratégico? As pessoas têm algumas diretrizes, mas existem várias dinâmicas de grupo ao longo do dia, geralmente um dia inteiro, e aí as pessoas vão falando, co-criando, e aí, porque eles já têm as metas em termos de número, né? Mas aí o como chegar lá vai ser co-criado com aquelas pessoas que estão ali. Então é uma dinâmica muito diferente de captura, né? Tem que estar atento às conversas e aí tem que checar com o cliente se ele quer que pegue tudo de conversa, não, ele vai querer que geralmente pegue só o que foi acordado daquela conversa, né? Então, é bem importante um bom briefing nesse momento, de entender como vai ser a condução desse evento, quais são os tempos e momentos, aonde tem que ficar mais atento, o que é rápido, que horas esse cliente vai querer apresentar o painel, porque assim, se as coisas acontecerem muito para o final do dia e ele quiser que tu apresente logo depois, não vai dar tempo de tu finalizar. Então, como é que vai ser isso? Tudo bem ser no dia seguinte? Qual é o impacto que isso vai ter para ele em termos de experiência? Tudo isso precisa ser conversado com o cliente, né? Sim, e eu acho legal que realmente as saídas que tem, né, deixam muito claro, tangibilizam muito o que acontece, né? Porque se você faz uma dinâmica essa de cocriação e não tem um registro disso, né? A coisa fica muito etérea e se É. perde. Tem alguns que usam até como compromissos, né? Uhum, exatamente. Esse o próximo, o que a gente vai falar é justamente esse workshop de comprometimento que a gente está chamando, né? Uhum. Mas ainda sobre o de planejamento estratégico, eu quero só de repente citar um pouco mais alguns que a gente já fez, né? É importante entender também, nesse caso do planejamento estratégico e da convenção de vendas, existem vários termos que a própria empresa vai utilizar nesse dia e que tu não vai entender o que é. Então é importante de checar isso com o teu cliente antes, né? Então o que é o EBITDA, como vai ser a parte de remuneração, quais são as metas, porque tem um monte de termozinho técnico que se tu não souber, e não é um negócio que tu procura no Google e é tão fácil assim, porque é referente à cultura daquela empresa, né? Então, a gente fez semana passada para o Grupo Tecnos, que é uma empresa de relógio, a gente já fez para o Botafogo Pré-Shopping, a gente já fez para o Shopping Nova América, a gente já fez para a Invepar, a gente já fez para a TIM. Então, cada uma dessas empresas tem uma linguagem própria, tem uma estratégia própria, e tu precisa realmente se interessar por isso para que tu possa fazer um bom trabalho, senão tu vai ficar perdido e não vai conseguir fazer o painel nesse dia, porque é muita informação e precisa estudar antes, precisa alinhar isso com o cliente, não é uma parada assim
trivial de ser feita. Eu acho até o primeiro serviço de seminários, ele é mais cansativo, mas o de planejamento, eu acho ele muito mais difícil mesmo, complexo, nesse sentido de ter várias informações que eu geralmente não conheço, e aí tem que estudar, tem que pedir para apresentação antes, tem que estar muito conectado com o cliente para entender. Vai ter vários momentos que tu não sabe, tu não vai saber se é para pegar alguma informação ou não, aí tu vai ter que ir atrás dele, ó, isso aqui é importante, aí tu, tipo assim, tá ali no meio do negócio e tu tem que já saber, é importante, não é? Por isso que a gente fala sempre do trabalho em dupla, porque tá na dúvida se vai ter que pegar ou não, um vai estar pegando e o outro vai estar checando com o cliente se é para pegar ou se não é para pegar, porque pelo menos vocês estão aí no backup um do outro, estão se ajudando, sabe? Então, é bem importante esse trabalho estar bem alinhado antes dele começar e durante, ter um bom alinhamento para que tu possa fazer uma boa entrega de facilitação visual nesse dia. Frisar aí o que você falou também do pedido de apresentação, né? No caso dos planejamentos que são apresentados, cara, isso vai fazer uma diferença bizarra, porque provavelmente esse material já está pronto, então se você tendo acesso antes, você consegue se preparar muito bem com todas essas coisas que a Luísa falou, né? De termos e até da própria ideia central de cada coisa, né? Tipo assim, cara, o que vai ser falado, qual o conteúdo, qual a essência do que quer ser passado. Se você consegue a apresentação, já te ajuda muito. E quando é nesses casos de planejamento que vão ser apresentados, provavelmente você consegue isso. Exato, e aí dá até para tu pensar em alguns templates, né, previamente. Então, isso aconteceu no caso do Botafogo Praia Shopping e do Shopping Nova América. Ia ser um workshop co-criativo, mas a gente já sabia mais ou menos a levada, e aí a gente já tinha pensado em ideias que faziam sentido para aquele contexto, né? Então, desenhamos o shopping no meio, o negócio da vista que eles têm, não sei o quê. No caso do Shopping Nova América, também desenhamos a torre do shopping, porque para eles isso era importante. A gente fez um outro trabalho agora recentemente também com a GSK. A gente utilizou uma outra metáfora, né, de barco, que tinha a ver com liderança e tudo mais. Então, essas coisas de templates para prontos, ideias, tu só consegue sugerir se tu entende o que vai ser feito no dia. E aí tu precisa ir atrás disso. Então, foco total em pegar o cliente pelo pescoço e fazer ele falar. Workshop de comprometimento tem a ver com um pouco do que o Lucas tinha falado antes, de ser também nessa pegada co-criativa. Então, são várias pessoas conversando, definindo acordos, e que ao final disso eles assinam. E é um ritual importante para que todos que eles estão presentes, eles passam por essa situação, né, de assinar. Então, isso gera também uma nova conexão, uma nova experiência com esse conteúdo. Isso faz com que as pessoas se comprometam muito mais, poxa, fulano assinou aquele papel lá. Então, é um recurso super importante, assim, para o cliente poder ter um painel desses, resumindo o que aquele bando de gente falou naquela sala e como é que eles vão fazer aquele negócio que eles falaram que ia fazer. Só para dar clareza, esses workshops geralmente estão se falando sobre quais são os pontos fortes da área, quais são as fraquezas, e aí quais são as fraquezas que você se compromete em trabalhar no próximo ano, no próximo período que seja, né? Então, trazer isso, e aí tudo isso sendo feito através de grupos e equipes, e as pessoas conversando, e aí chegam nas conclusões, e depois tem essa finalização, que é esse assinar ali, que foi tudo realmente criado junto ali, né? Exatamente, a gente fez para uma área do metrô, né, uma área de operações do metrô Rio, e era exatamente isso, assim, tinha o que eles queriam começar a fazer em termos de comportamento e tal, o que eles queriam cessar, o que eles tinham que começar a fazer e quais eram os comprometimentos do ano. Então, era 4 Cs, era 5 Cs, porque era comportamentos, cessar, começar, continuar, e enfim, coisas assim, sabe? Tudo eles botaram nessa coisa, e aí tu já sabe como dividir o painel, porque tinha que pensar nessa lógica de diagramação, do que era para parar e tudo mais, e começar. Então, isso tudo também é alinhado previamente. Esses workshops que são co-criativos, geralmente ou tem um consultor externo que faz a condução, ou é alguém da área. Então, novamente,
vai atrás dessas pessoas. A facilitação visual, gente, a gente até quer reforçar cada vez mais isso. A parte do desenho, ela é assim 20%, 30% do que é o trabalho. O resto é bastante importante. Tu tem que saber como se comportar como um profissional para ter bons trabalhos. Tu tem que saber quais são os stakeholders que estão envolvidos nesse trabalho, para que tu possa fazer uma boa entrega. Senão, no final das contas, a pessoa que te chamou é que tu vai entregar um negócio para ela e ela vai gostar. Mas e o resto das outras pessoas? E o consultor que estava lá, e as pessoas que vão ler esse painel, e o cara que é o chefe da área, e entendeu? Então, assim, todas essas pessoas são importantes e tu precisa se conectar com elas e tu precisa entender o que é importante para elas para que a tua entrega tenha mais valor. Senão, tua entrega não vai ter valor e mesmo que tu faça um painel maravilhoso, super lindo, muito bem ilustrado, não vai adiantar de nada. Sim, eu acho que esse ponto é um ponto que talvez as pessoas não tenham muita clareza, né? Como coisas além do desenho, né, são muito mais importantes ou tão importantes quanto para fazer um bom trabalho, né? Então acho que esse ponto é bem legal de frisar sempre, Isso. porque o que a gente vê é isso, né? Que não é a questão não é a ilustração, né? Não é ilustração. Exatamente. Não é facilitação visual, não é ilustração. Facilitação visual é uma outra coisa. Uhum. E aí outro exemplo também foi uma área que estava nascendo na Globo, né? Eles estavam fazendo um combinado entre várias áreas e eles tinham que pensar aquele momento daquelas pessoas que nunca tinham trabalhado juntas e que iam passar a trabalhar juntas. Então eles pegaram todo mundo que era líder, botaram numa sala e aí antes da gente ir no dia a gente alinhou com o cliente. E aí, qual é a visão que você... Aí era isso, ele queria os valores daquela nova área, ele queria o propósito, a missão, a visão. E aí a gente já tinha pensado num esquema todo anterior de como desenhar a diagramação desse painel, porque ele queria um coração, e aí como se fosse não sei o que o olho, não sei o que a mão, não sei o que... enfim, várias coisas, o cérebro, e aí a gente fez meio que um desenho que era tipo um corpo humano, com as coisas meio que saindo, que tinham várias televisões e várias coisas assim. Então, assim, isso tudo foi pensado antes. No dia, o que saiu foi o que a gente tinha que escrever. Mas, e aí a gente, né, claro que deu uma ajeitada aqui e ali, não sei o que. Mas isso tudo foi pensado antes, foi feito rascunho, alinhado com o cliente, mandamos, aprovamos, paleta de cor, é isso, diagramação, título, tudo. Na hora a gente tinha que ficar perguntando, passa para cima e para baixo, faz isso, faz aquilo, tá errado, é aqui, vou anotar isso aqui, beleza, ó, vai ser isso aqui no post-it, é isso, tal, vamos, tal. Então, assim, a hora por isso que dupla faz muito sentido, porque fazer isso tudo sozinho eu já tentei e complicado, tem um limite de o quanto o teu cérebro e o teu humor consegue aguentar de trabalhar sozinho diretamente com o nosso querido cliente, que a gente ama o cliente, mas né, tem muitas coisas que precisam ser conversadas. Então, é importante ter uma escuta às vezes e uma ajuda de uma pessoa que está trabalhando ali contigo, né? Isso, com certeza. Eu acho que as coisas da dupla, que a gente também fala bastante, É. faz muita diferença. E, e é um trabalho que é meio... como se diz, é como se fosse um momento assim de muita velocidade, né? Muita pressão ali naquele momento. Ele não é uma coisa tipo tranquila assim, né? Aquele dia, aquele momento é como se fosse um eventão mesmo, aquela coisa de Uma evento que aconteceu catarse, depois, né? uma catarse. Então acho que isso é bem importante de entender e estar preparado, né? Por isso que a dupla ajuda também nisso, né? Estar preparado para o que vier, se apoiarem. Exatamente. Aí o quarto serviço que a gente quer falar aqui sobre para oferecer para o cliente como facilitação visual são os workshops co-criativos. Então aqui a gente está
de alguma maneira, a gente está falando de cocriação, né? Porque a gente está ali todo mundo conversando e as pessoas, o cliente está conversando entre várias pessoas e tu está ajudando a resumir visualmente aquelas ideias. Mas os formatos são um pouco diferentes, porque quando a gente está falando de planejamento, tem essa questão sazonal, tem uma questão, né, de metas e tudo mais que precisam ser definidas e é um outro formato. Esse do comprometimento também é um pouco diferente, porque ele tem essa coisa do assinar, do alinhar antes, de repente já levar um template, né, pré-pensado, assim como o planejamento estratégico, mas ainda um formato um pouco diferente. E Ele os também tem, co-criativos... ele também Pode tem um falar. pouco mais de subjetividade, né, dos comprometimentos. Ele traz coisas de É. metas meio pessoais, individuais, que cada um vai se comprometer a fazer. Enquanto o Sim. planejamento, às vezes, é uma coisa mais da empresa, dessa coisa toda. Isso, exatamente. Mais numérico, né? É. Mais, assim, tem uma coisa bem cartesiana, bem racional na parte do planejamento, da convenção de vendas, então é assim, só número. E os workshops co-criativos, a gente acaba conectando muito eles à geração de novas ideias. E aí isso faz muito sentido porque a facilitação visual é justamente, eu penso, né, que quando a gente quer criar uma coisa nova, a gente imagina ela. Aí quando a gente imagina, o segundo passo é desenhar ela de alguma maneira, sabe? Então a gente fala sobre isso e tangibiliza através do desenho. Então ela tá muito a facilitação visual está muito conectada com inovação, com coisas novas, porque é isso. Como é que tu vai falar de inovação, que é uma coisa que não existe, que está ainda sendo, né, criada, sei lá, de uma outra maneira? Tem que, né, desenhar, rascunhar, ficar ali entendendo visualmente como aquilo ia acontecer, né? É o primeiro passo. E, e aí tem muito a ver com isso, né? Então, esses workshops co-criativos geralmente são coisas que acontecem num grupo grande e aí o cliente ele separa em subgrupos. Então, vamos supor, tem 20 pessoas, mas vão ter 4 grupos de 5 pessoas que vão estar ao longo daquele dia co-criando um projeto novo, uma ideia nova, uma estratégia, enfim, várias coisas, né? A gente também já fez alguns desses formatos. A gente já fez, por exemplo, para a L'Oréal, né? Então, eles tinham ido fazer várias pesquisas e tudo mais e queriam desenvolver um novo produto. Então, eles tinham feito já vários brainstorms e a gente chegou lá para ajudar a tangibilizar esses insights. Porque ao invés de tu ter um monte de post-it grudado e tudo meio bagunçado, a gente pegava esses post-its e já ia organizando visualmente e gerando as ideias, porque ficava mais fácil das pessoas explicarem umas para as outras o que era aquilo. Então, geralmente nesse caso, precisa ter um facilitador visual, né, uma dupla ou um facilitador visual por grupo, né? Então, a gente até brincou sobre isso na live, né? A gente ainda não consegue se dividir em vários ao mesmo tempo, estar em vários lugares de maneira, enfim, Simultâneo. ao mesmo simultânea, exatamente. Então, precisa ter mais de uma pessoa trabalhando, uma em cada grupo, ou então o cliente precisa entender que vai ser feito um grupo depois do outro. E aí eu já fiz, por exemplo, um trabalho para Tim desse jeito e foi muito ruim. Eu achei que foi ruim porque eram 3 grupos. Aí as pessoas começam a conversar. Logo que elas começam a conversar, tu não tem o que tu desenhar. As coisas acontecem muito ao mesmo tempo, com todas aquelas pessoas, entendeu? Com aqueles grupos. Então, o primeiro grupo todo mundo começa a desenhar, a conversar. Aí tu vai, e aí, já tem alguma coisa? Não. Já tem alguma coisa? Não. Já tem alguma coisa? Não. Tá, daí tu fica esperando. Vai ali, fica ouvindo, fica tentando entender para onde que o grupo tá caminhando, em termos, né, criativos e tudo mais, aquela coisa. E aí, o primeiro grupo chama assim, vem cá desenhar. Daí tá, daí tu começa a desenhar, aí o primeiro grupo é o que se dá melhor. Aí o segundo já é o corrido. O terceiro, que já estava atrasado, é tipo assim, pior trabalho do colégio, assim, sabe? Então, é bom ter uma pessoa para cada grupo, ajudando a tangibilizar essas ideias, ou então alinha com o cliente que vai ter um tempo, pois tipo assim, vai ter esse momento dos grupos e eu vou precisar de 30 minutos ou 1 hora para finalizar os painéis de todos e aí depois disso vocês apresentam. Já teve um caso, no caso da Energisa, que a gente fez também, que era o dia inteiro eles estavam discutindo sobre um projeto novo, e aí ao final do dia eles nos explicavam, e à noite a gente fazia para que no dia seguinte de manhã eles pudessem apresentar.
porque geralmente esses workshops co-criativos tem o grande grupo que está dividido em subgrupos, e volta e meia vem alguém do board, algum diretor, algumas pessoas importantes para ouvir quais foram as ideias desenvolvidas, né? E eles precisam apresentar de alguma maneira. E a facilitação visual, um painel que explique isso, é super útil, né? É muito melhor do que um PowerPoint, porque tu tem em uma página tudo que eles querem falar, e no PowerPoint tu não vai achar, vai botar o quê? Bullet ali, escrever os negócios, as pessoas não têm tanta essa habilidade do desenho, então precisa ter alguém que ajude a realmente desenhar a ideia, sabe? Então é super válido, eu acho que agrega muito a facilitação visual nesse tipo de encontro, né? E para o cliente é fundamental, porque depois eles conseguem passar adiante essa comunicação do que foi criado nesse dia, né? E não se perde com um bando de post-it louco, uns textos, assim, sabe, soltos. Não, tu tem um painel resumo, ó, meu grupo fez isso aqui, disso aqui, o próximo passo vai ser esse aqui, o cronograma é esse. Então, assim, eu diria que é fundamental, e não faz sentido algum tu ter um workshop co-criativo hoje em dia sem ter um facilitador visual que ajude a tangibilizar as ideias malucas que as pessoas vão ter. Porque a ideia maluca, sem um desenho, sem uma explicação clara e visual, ela é só uma ideia maluca. Uma coisa também que aconteceu, que é meio desafiador, eu acho, mas também pode ser uma solução para tentar, para alguns casos, que foi no caso do Origens, né? Que cada grupo teve um responsável, que o próprio cliente designou uns responsáveis para fazer uma colheita. Isso também pode ser uma solução aí para testar, mas assim, tem que estar muito bem alinhado, né? Porque essas pessoas vão ter que saber exatamente o que precisam pegar, mas também é bom porque a responsabilidade fica compartilhada nesse ponto. Essa Sim, parte. isso é bem legal. E aí é legal também a pessoa, você que está nos ouvindo e que quer ser, né, um profissional de facilitação visual, entender sobre essas metodologias assim co-criativas. Então, Design Thinking, Art of Hosting, tem várias ferramentas, tipo World Café, tipo Open Space. Então, isso tudo é legal tu saber como funciona, para que tu possa desempenhar um melhor trabalho ajudando a tangibilizar isso tudo, essas ideias, porque são processos, né? E aí, sabendo dessas metodologias, tu vai estar um passo à frente. Eu acho que isso aí cabe até para a gente fazer uma live um dia falando sobre essas metodologias um pouco para as pessoas conhecerem, né? Eu acho também. Que a gente ama também, pessoal, nós somos fãs. O quinto, então, serviço que a gente quer falar hoje é sobre aulas ou oficinas. Então, ele tem esse serviço, ele é diferente de, por exemplo, no seminário, porque as aulas elas não acontecem assim, tu vai fazer um monte de aula num dia só. Não, tu vai fazer algumas, né? Tipo assim, geralmente é uma aula de 1 hora, de 2 no máximo, uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez no mês, ou uma mentoria. Agora a gente também está fazendo bastante mentoria, né? Então ajuda também a tangibilizar. Mas é um formato diferente porque é isso, é 1 hora, 2 horas de uma pessoa falando um conteúdo, ela vai aprofundar naquilo e aí depois tu fica com o registro disso tudo, né? E aí até falando de mentoria, a gente já fez um trabalho para a Endeavor, que era justamente isso, eram várias mentorias, uma vez por mês eles se encontravam, essas startups que estavam querendo crescer, escalonar, e aí as outras pessoas, os mentores que já tiveram startups que conseguiram escalonar, iam lá contar para eles como é que fazia. E a gente ia lá e anotava tudo. E aí eles receberam ao final um caderno, resumo de todos os insights das mentorias. A mesma coisa aconteceu com os trabalhos que a gente fez com a Perestroika, com a Sputnik, eles também dão aulas de inovação, de várias coisas assim disruptivas, e aí era legal porque no final do curso as pessoas recebiam uma coisa bem física, bem tangível de tudo que foi falado, porque tu nem lembra, é muita coisa. Então, e era legal porque aí cada aula tu coloca as coisas na parede, as pessoas relembram, fazem conexões que elas não fariam se elas não tivessem com aqueles painéis de facilitação
visual ali disponíveis. Então, também acho assim super, super útil. A gente até falou no nosso último vídeo aqui também, que a gente gravou aqui no Zoom, né, Lucas, sobre a questão da educação. Imagina que incrível tu ter um facilitador visual por aula em cada uma das matérias, ajudando a resumir os conteúdos e tal. Então, é esse formato, né? Isso é um apoio muito grande para os professores, né? Que eles estão precisando se reinventar, as pessoas estão com dificuldade de absorver a informação, É. o formato ainda é muito igual ao que sempre foi, né? A galera até brinca que só mudou a cor do quadro, né? Era verde para preto para branco hoje em dia, né? Então, É, exatamente. Então, outra oficina que a gente fez, né, nesse formato desse serviço foi para o ICMBio, que eles estavam fazendo um plano de manejo colaborativo. Então, eram vários encontros com pessoas, líderes comunitários, acadêmicos, várias pessoas que eram importantes para fazer esse plano de manejo. E aí, cada encontro, e aí tinha várias pessoas, por exemplo, que não sabiam ler e escrever direito e que eram super importantes de serem ouvidas, de trazerem sua opinião e tudo mais. Então, a gente conseguiu fazer os quadros visuais de uma maneira que as pessoas, todo mundo estava ali, conseguia se conectar, e aí a pessoa chegava no outro encontro e ela lembrava do que tinha sido falado, e elas reforçavam, tinha esse momento que eles passeavam, tipo, era um coffee, né, todo mundo chegava, tinha uma meia hora de coffee, que todo mundo ficava ali em volta dos painéis e conversava e falava, isso aqui, tal coisa, isso aqui eu não acho, isso sim, putz, isso aqui vai dar problema, tal parada. Então, era sempre bom para estimular a conversa de valor entre as pessoas, sabe? É um conteúdo muito rico que, se tu deixar somente nas palavras no ar ou num texto, num Word, não vai ter tanto efeito quanto se tu tiver um painel de facilitação visual. perfeito. Mas eu acho que era isso que a gente queria falar, assim, são esses os 5 serviços que a gente acredita que você que quer trabalhar com facilitação visual pode oferecer para os seus clientes. A gente já fez muitos de cada um deles e funciona super bem, cada um deles tem as suas peculiaridades. Se vocês quiserem que a gente aprofunde em algum deles especificamente, deixem nos comentários e curtam o vídeo, deem like no canal, ajudem a gente nessa missão de disseminar, então, a facilitação visual. A gente acha, novamente, vamos reforçar, todo mundo vai sair ganhando, a gente sai ganhando, porque mais pessoas vão estar trabalhando com isso e mais pessoas vão conhecer isso, as pessoas vão poder ganhar dinheiro com isso e fazer o que elas gostam, as pessoas que estão falando vão se sentir ouvidas, as pessoas que estão ouvindo vão estar entendendo o que está sendo falado. Então, eu acho que é só ganha-ganha. E eu acho que é isso, né? A gente vai estar aí o tempo inteiro tentando oferecer conteúdos que sejam úteis. E então queremos ouvir sempre o feedback de vocês, porque é para isso que a gente também está querendo disseminar isso tudo, né? Isso. E compartilhe com quem gosta de desenhar, com quem você acha que vai fazer sentido, para que você vai estar ajudando essa pessoa e ajudando toda essa missão aí que a gente está falando. Sim, exatamente. Designers, ilustradores, artistas, pessoas criativas que queiram se desenvolver nessa área da facilitação visual, contem com a gente para gerar bastante conteúdo para que essa cultura se cresça no Brasil. Perfeito. É isso. Beijos! Beijos.